Começa agora, programa Aquishow na Rede, o ponto de encontro da aquicultura brasileira. Oi, gente, muito boa noite, tudo bem? Como é que passaram a semana passada? Espero que bem. Enfim, estamos aqui dando abertura ao nosso programa Aquishow na Rede hoje. O nosso amigo Emerson não pôde vir, então tá aqui o Adriano, que esteve aqui com a gente semana passada. E Fernão, nós temos uma surpresa para você no final do programa, viu? Que nós vamos falar para você. O Fernão esteve aqui, a gente estabeleceu uma disputa aqui entre os dois para ver o que seria o resultado final do programa, né, Adriano? Sim. Fala boa noite pro nosso pessoal, Adriano. Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui para tentar substituir o Emerson hoje, tentar falar um pouquinho mais aí aqui no Aquishow sobre tudo e entrevistar também o nosso amigo João Campos, que logo mais estará aqui conosco. Exatamente. Hoje nós temos no programa aqui, nós vamos abordar as seguintes questões. A abertura do mercado de Marrocos para o pescado brasileiro, um acordo aí, uma parceria para comercialização de produtos que a FAO fez com o Piauí. Nós temos aqui uma pesquisa inglesa sobre o quanto a educação é eficaz para combater problemas de produção. O produtor agora pode contratar uma linha de crédito para quitar suas dívidas. É uma boa notícia, né, Adriano? Sim, com certeza. Essa é uma notícia maravilhosa. Nós temos aqui a inauguração do primeiro escritório regional da SAP, né, com um vídeo aí do secretário falando lá. Temos uma correção a fazer em relação à senadora que nós falamos na semana passada, dentro da rede, fora da rede, que daqui a pouco vocês vão ver o que é. Temos a entrevista com o nosso amigo João Campos, que olha, o cara é bom demais no que ele faz. Com certeza, é um ótimo profissional. E o Adriano vai ajudar muita gente aqui nas entrevistas, nas perguntas, enfim. Temos o vídeo do André Camargo, vamos falar um pouquinho do show rural lá de Cascavel e os eventos que nós vamos apresentar aqui. Daqui a pouco a gente volta, nós vamos para as nossas publicidades. Um abraço, até já. Estamos apresentando Aquishow na Rede, num oferecimento. Eu acho que hoje em dia, né, a sazonalidade está cada vez mais em foco. A ração que funciona para o nosso clima aqui pode não funcionar para o norte do Brasil, que tem um clima totalmente diferente. Recentemente a gente tem trabalhado pensando nisso, em rações focadas para o inverno e ração focada para o verão. O desenvolvimento e pesquisa, eu acho que é muito importante nisso, sabe? A presença, ela traz isso, uma ração mais específica para o nosso clima acaba tendo um desempenho muito melhor do que uma genérica que atende mais ou menos a tudo. Essa ração HT, eu acho que não é nem mais proteína ou menos, é a qualidade dos ingredientes dela. É igual aquele ditado que a gente é o que a gente come, né? Para o peixe é a mesma coisa, a gente confia, né, nessa qualidade. Programa Aquishow na Rede, toda quarta-feira às 19h30, na página da Aquishow Brasil. Estamos voltando aqui. Nós temos uma boa notícia aqui, que é sobre a abertura do mercado de Marrocos para o pescado brasileiro. Na verdade, nós vamos exportar atum, sardinha e outros peixes mais da cultura, enfim, da indústria do pescado, né, Adriano? Mas, de qualquer forma, entra aí, o Marrocos tinha proibido, né? Não podia estar exportando, o Brasil não podia estar exportando para lá. Mas você sabia, Adriano, que é o maior dos países árabes, o país que mais exporta peixe para o Brasil é o Marrocos? Não, eu não sabia, mas assim, é o que a gente acabou conversando na semana passada, que eu acredito que tem muito mercado ainda a ser explorado e que a gente explora muito pouco. Pois é. Ainda semana passada eu citei a Nigéria ainda, que é um dos países aí que podem ser
futuros parceiros do Brasil. Pois é, e aí o secretário, o Jorge Seife, ele fez uma notícia disso, ficou muito feliz, né, com essa lógica aqui. Agora nós temos alguns números aqui que são bem significativos, viu? Que os dados da balança comercial compilados pela Câmara do Comércio Árabe Brasileira em 2019, o Brasil comprou 70 mil toneladas de pescado do bloco árabe, né? Sim. E a receita gerada foi de 69,411 milhões, né? E o Marrocos foi responsável pelo envio de 66,53 mil toneladas para cá. Vejam só como é que é uma 95% aí boa... da venda foi direto para o Marrocos. É uma boa. Eu acho que esse governo está aí investindo no pescado, seja ele de cultivo ou de pesca extrativista, né? Sim. E outra notícia boa que nós temos aqui é que a FAO e o governo do Piauí fazem parceria para a comercialização de produtos aí que vão ser pescados, né? Produzidos lá pelos... produzidos pelos pequenos produtores lá do Piauí. É uma notícia bem interessante porque o governo do Piauí e a FAO vão promover ações conjuntas com foco no associativismo, né, e na aquicultura. E qualquer coisa que venha no sentido de melhorar a produção e conseguir um mercado, que foi aquilo que você falou semana passada, né, Adriano? Não produza se você não tiver vendido o seu peixe. É isso. É bem isso aqui. Então eu achei bem interessante essa notícia. Muito também. Bacana essa ideia aí do governo do Piauí. Né? E aí os governos estão agindo, né? Vamos falar também aqui, ó, de uma pesquisa do Reino Unido, gente, em que eles constatam o seguinte, que é mais eficaz o produtor ter conhecimento, enfim, educar os produtores é eficaz para combater problemas. Olha só. Aliás, as pesquisas do Reino Unido... Você já morou lá, né, Adriano? Sim, morei durante quase 4 anos lá, na Inglaterra. Foi uma boa experiência. Foi, né? Muito bom. Então, e as pesquisas, elas são promovidas lá com essa finalidade, bem diferente do que acontece no Brasil, né? É outra cultura, né? É outro país de primeiro mundo. Começa por aí, né? Tentando capacitar o produtor, tentando educá-los para que possam produzir bem e sempre. E a lógica dessa... a cadeia, né? Exatamente. E a lógica dessa informação é o seguinte, que para combater com sucesso uma doença que ameaça culturas, pode ser mais importante educar os produtores sobre a eficácia das estratégias do controle do que enfatizar o risco da doença. Claro, você age na origem do problema, Sim, né? Antes de tê-lo. Então essa que deve ser a lógica aqui. Vamos ver se os brasileiros aqui se aprendem um pouco com o Reino Unido. Temos muito que aprender, hein? Não temos? Mas enfim, vamos lá. Uma outra questão aqui, que é muito boa, Adriano, que essa você pode falar bem, que produtor pode contratar linha de crédito para quitar dívidas. Olha lá, essa notícia muito boa. É uma resolução do Ministério da Economia que autorizou a equalização de juros nas renegociações previstas pela resolução. Mas como funciona isso? Quais as garantias? Então, eu não entendi. Eu não li aqui ainda assim. O produtor poderá, a partir agora, até 30 de abril deste ano, procurar o Banco do Brasil ou os bancos operadores de recursos do Banco Nacional, BNDES, né, para solicitar a contratação da linha de crédito para quitar dívidas de operação de crédito rural contraídas até 28 de dezembro de 2017. O que acontece normalmente é muita burocracia, né? Eles fazem um anúncio, aquela propaganda, e a hora que você chega lá para poder tentar pegar um empréstimo desse para quitar uma dívida, você não consegue. Então esperamos que dessa vez realmente tenha mudado aí a parte burocrática aí desse sistema. Então, eu sei que a partir de agora o produtor pode procurar o Banco do Brasil ou as instituições que operam com recursos do BNDES nas condições previstas nessa resolução aí. E pela norma, o limite de crédito por produtor ou cooperativa é de 3 milhões. É um dinheirinho bom, né? Nossa. É um dinheirinho bom. 3 milhões com 8% de juros ao ano, pessoal. Então procurem o Banco do Brasil e mais, ó. O prazo de reembolso é de até 12 anos com 3 anos de carência. É uma notícia bem interessante que a gente está trazendo aqui, né? Enfim, nós vamos falar agora, vamos mostrar o vídeo aí do secretário inaugurando o primeiro escritório regional da SAP. Bem legal essa inauguração, eu acho que é a estrutura pública do governo mais próxima do produtor, vamos ver aí. É que esse é o primeiro, é o escritório piloto da SAP regional e uma iniciativa, como bem disse o seu José Henrique, 100% da prefeitura.
porque como eu sou aqui da região, apesar de carioca, já estou radicado aqui há mais de 20 anos, meus filhos são catarinenses, me casei aqui em Santa Catarina, o pessoal fala, tá puxando sardinha pro lado de vocês, morador. Obviamente que tem um pouco de verdade nisso, mas eu não posso deixar de nenhuma forma de dar o mérito, o crédito ao senhor que já de outras gestões vinha pedindo essa secretaria. Adriano, eu comi uma bola aqui, hein? Chama aí, Adriano, por favor, o vídeo aí que eu não chamei. Nós temos que ver ainda o vídeo aí da abertura do mercado do Marrocos para o pescado brasileiro. Isso, é uma mensagem da ministra junto com o nosso secretário. Aí vamos assistir, por favor. Meus amigos, minhas amigas, hoje temos uma ótima notícia. E hoje é no setor da pesca. Estou aqui com o Jorge, nosso secretário de Pesca e Aquicultura, para dizer a vocês que o Brasil recebeu a ótima notícia do Marrocos, né, da abertura do seu mercado para exportações de peixes brasileiros. Jorge, agora é com você. Ministra, muito obrigado. Parabéns ao trabalho da senhora e também de toda a equipe do Ministério da Agricultura. Pessoal, nós estamos muito felizes que todo o setor da pesca e da aquicultura nós estamos buscando novos mercados, já que a produção brasileira está crescendo. Para vocês terem ideia, o Marrocos importou no ano passado mais de 240 milhões de dólares em pescados de todo o mundo. E o Brasil agora vai poder fazer parte disso. Então, ministra, estamos muito felizes, até porque é uma alternativa a outros mercados, né, que nós estamos ainda buscando conquistar. Tivemos na Índia, a senhora teve na China também, os acertos estão encaminhados. Então, ministra, muito obrigado. E uma grande notícia, eles importam bonito listrado, lula, camarão, importam uma série de produtos que o Brasil já produz. E está tudo aberto. Maravilha. Mercado aberto para a pesca brasileira, para os pescados brasileiros. Um abraço aí para vocês. Parabéns a todo o setor. Olha, essa ministra é muito competente, né? Ela está fazendo um trabalho muito bom. Muito bacana essa abertura para o mercado unilateral, né? Para que a gente possa estar importando e exportando. E você sabe que já confirmou que ela estará na AquiShow. Ela estará? Ela estará na... E temos outras coisas, mas acho que a gente ainda não pode falar. Enfim, chegou aí uma mensagem, um vídeo do nosso amigo Emerson, que está parado lá em Presidente Prudente. Dá para rodar aí, Rodrigo? A mensagem do nosso companheiro de bancada aqui agora? Como é que tá isso? Solta? Então vai lá, vamos assistir o que o Emerson falou aí, que eu também não vi, acabou de chegar. Olá amigos da AquiShow na Rede, boa noite, Emerson Esteves. Hoje pela primeira vez vou estar ausente aí na bancada da AquiShow na Rede. Estou desde domingo fora de Santa Fé e tentando chegar em casa e não consegui. Já um probleminha com o caminhão aí voltando do sul, estou chegando guinchado agora aqui na Mercedes em Presidente Prudente, então estou longe ainda, não vou poder fazer o programa hoje ao lado da Marilza, mas vou estar bem substituído lá pelo Adriano Gonçalves, nosso amigo, vai lá quebrar essa para nós hoje e conduzir o programa junto com a Marilza para levar informação a todos vocês. Então, bom programa, boa entrevista aí com o João Campos e semana que vem estou aí novamente. Um abraço a todos aí, boa noite. Conversar sobre como foi esta sua ida para aí. Te espero para poder pagar a janta, Emerson. Vamos lá, gente. Nós temos que fazer uma correção. Semana passada, Adriano, nós confundimos aqui a senadora. Nós dissemos que era a Tebet. E no fim não era. A senadora que está dando o maior apoio lá para o pessoal de Aparecida do Taboado, que foi o Dentro da Rede ainda, sobre a questão da emissão de esgotos lá em Aparecida do Taboado, aqui no Rio Paraná, né? A senadora é a Soraya Tronic, inclusive já marcou uma audiência pública na Comissão da Agricultura, lá no Senado, que vai ser no dia 19 de fevereiro, tá vendo aí o pessoal com a foto, né? A senadora lá, Soraya, que levantou essa questão sobre a importância da preservação do Rio Paraná. E parabéns aí por todos os envolvidos, e aqui nós reconhecemos e fazemos a correção, né, que foi a senadora
Soraya Tronic, quem encampou essa questão aí. Eu não tenho dúvida que vai ter resultados, porque o pessoal está muito organizado lá. Você tem visto essa briga, né? Não, eu tenho ouvido um pouco sobre isso, mas não estou bem adentro não para poder estar comentando não. Mas assim, uma boa iniciativa, parabéns aí para a senadora, e tenho certeza que vai dar certo. Pessoal, estamos vendo aí, ó. Anaí, o pessoal lá de Aparecida do Taboado, o ex-prefeito, e parabéns pela iniciativa aí do pessoal. E agora então nós vamos chamar, sabe quem? O Dentro da Rede. Vamos lá. Vamos lá ver o que é o Dentro da Rede de hoje? Se você acertou, aqui a gente fala. No ar, Dentro da Rede. Gente, uma iniciativa muito legal lá em Minas Gerais, que assim, a gente tem que falar aqui dentro da rede. Olha, é um acerto muito grande, que a nossa história com os presídios no Brasil são deploráveis, não é? Sim, Adriano? com certeza. E essa cidade de Janaúba aí, ela emplacou um sucesso aí, pelo que eu vejo, porque é muito bacana essa iniciativa deles aí. Pois é, gente. O que está acontecendo lá em Janaúba? O presídio em Janaúba está ensinando detentos a trabalharem com a piscicultura. Olha só que legal essa foto aí, o pessoal lá trabalhando. Estão começando bem pequenininho, mas eu acho que já é suficiente, que você que sabe disso daí. Com Adriano. certeza, nenhum negócio começa grande, né? Nada começa grande. Então, assim, é uma bela de uma iniciativa, acredito que tem tudo para poder dar certo. Tem já a mão de obra, vai capacitar o pessoal. Isso. Uma boa iniciativa. Não, exatamente. E mais assim, pode ser um modelo para outros presídios do Brasil, né? Não são só despesas, né? Porque hoje é um custo imenso aí para a União, os presídios, e pode estar diminuindo isso. É uma oportunidade de trabalho, né? De uma nova profissão, de trabalho, de aprender aí. A intenção é que eles se tornem aptos, né, para atuarem depois quando deixarem lá o sistema prisional. E olha, merecem os nossos aplausos essa iniciativa. Depois que eles acabarem aí, chegar no ponto lá de abate, o peixe, eles vão ser doados para entidades assistenciais do município, né? Sim. E aí tem, enfim, não tem experiência nenhuma esse pessoal, tá todo mundo aprendendo junto, mas sabe quem está cuidando aqui, ó? A Emater, que orientou na construção dos reservatórios, né? A Emater tem um trabalho maravilhoso. Não, e assim, olha só, um dado aqui, ó, apontam 130 famílias dedicam à piscicultura e produzem cerca de 20 toneladas por ano. É muito bacana a ideia. Pois é. Então, e os peixes produzidos nesses dois municípios são vendidos lá no norte de Minas Gerais, né? Uhum. E aí, daqui 6 meses, quando a tilápia que está sendo produzida lá, vão ser doadas para o Asilo São Vicente de Paulo, o Projeto Dom José Amauro e a creche Gente Inocente e a Casa de Apoio de Janaúba. Olha, nossos parabéns aqui, aplausos para o pessoal dentro da rede, isso é um acerto maravilhoso. Quem sabe, fica aí o modelo, né? E não só isso, né? Não só o peixe, por exemplo, mas tantas outras atividades aí que podem estar colocando também nos presídios. Ensinando uma função, porque o presídio hoje é casa, é oficina de bandidagem. Sim, o cara entra e sai pior. Ele sai pior. Então, uma bela iniciativa aí. Quem sabe outros diretores de outros presídios aí não tenham isso modelo. Aí como modelo, não necessariamente na aquicultura, mas pegar uma atividade produtiva possível de fazer. Inserir ali. Né? Acho que a piscicultura dá certo, porque você não precisa de uma grande área, né? Você vê lá o tanque lá e olha, muito legal. Parabéns, dentro da rede, um grande acerto, né? Parabéns. E agora nós vamos chamar então o Fora da Rede, Adrianinho, e nós temos de novo coisas do estado de São Paulo no Fora da Rede. Faça a nossa... Mas se você errou, no ar, Fora da Rede. Ai. Pois é, o nosso amigo Emerson, se estivesse aqui, ele ia estar falando do... Fala até espumar o canto da boca, de bravo. Gente, nós ficamos sabendo aí, dia 5 saiu essa notícia aqui, que o governo do estado de São Paulo fez um negócio assim, no mínimo de pai para filho, com os abatedores de frango do estado. Os empresários do setor são os únicos beneficiados com o regime tributário que permite às empresas utilizar até 5% do valor devido do ICMS como crédito outorgado. Aquele crédito papel que a gente usa, por exemplo, para isentar, para diminuir o valor da conta de luz, né? Para isso que serve.
como garantia, agora, mas ele vai ser usado como garantia para empréstimos em dinheiro junto ao Desenvolve São Paulo, o Banco de Fomento do Estado. A pergunta que não quer calar é a seguinte: por que apenas o setor de aves foi beneficiado dessa maneira pelo Estado de São Paulo? Como é que você se sente, Adriano, sendo do segmento produtivo, com esse tipo de notícia? A questão do ICMS, a questão dos outros 7% sobre aqui o produtor final, que ainda está vigorando. Como é que é? Injustiçado, né? Essa seria uma das palavras aí, para não falar outras. Porque assim, a gente está na atividade há tanto tempo, lutando, marcando reuniões, explicando as dificuldades do setor, tentando diminuir impostos da ração e entre tantas outras coisas. E assim, não tem nada para fomentar a atividade, nenhum incentivo, nada. E aí a gente se pergunta, né? Igual tá aqui a pergunta que não quer calar. Por que somente o setor avícola, né? Por quê? Por quê? Não dá para entender, Maria. Não, dá para entender. Dá para entender. É que eu não vou falar o resto da matéria, mas tem aqui algumas situações muito claras de benefícios a alguns poucos, se não um interessado, que está na base de sustentação do governo, entendeu? Que tem uma questão política. A gente sabe a resposta, mas nós não vamos poder falar aqui. Eu só sei que fica aqui a nossa desaprovação, né? O fora da rede é para o governo do Estado de São Paulo, mais uma vez, que estabelece privilégios, estabelece cidadãos de duas categorias, porque tem os privilegiados, que são amigos do rei, sim, e que tem esse tipo de benefício, sim, né? Que tem mandato, inclusive, que por isso está sendo beneficiado, e é da nossa região, tá? Sim. É da nossa região. E aí, os outros que não têm contato, não são amigos do rei, não e conseguem. por isso não conseguem. Então, assim, fora da rede, mais uma vez, para o governo do Estado de São Paulo, por conta dessa decisão, ela é injusta, ela não promove a vontade das pessoas de participarem, de continuarem produzindo no Estado de São Paulo. Isso é muito feio. Fora da rede, o governador do Estado de São Paulo e essa decisão aqui, que também não explicam. A Cefaz não explica por que estão dando esse benefício aqui para o setor avícola do Estado. Tá? Nós vamos então agora para a nossa publicidade. Um grande abraço e até já, que a gente volta com o nosso convidado aqui, o João Campos. O Adriano está aqui para me ajudar a fazer perguntas sobre produção para o João Campos, e já a gente se prepara aí, João. Estamos apresentando AquiShow na Rede, num oferecimento. Eu acho que hoje em dia, né, a sazonalidade está cada vez mais em foco. A ração que funciona no nosso clima aqui pode não funcionar para o norte do Brasil, que tem um clima totalmente diferente. Recentemente a gente tem trabalhado pensando nisso, em rações focadas para o inverno e ração focada para o verão. O desenvolvimento e pesquisa, eu acho que é muito importante nisso, sabe? A presença, ela traz isso, uma ração mais específica para o nosso clima acaba tendo um desempenho muito melhor do que uma genérica que atende mais ou menos a tudo. Essa ração HT, eu acho que não é nem mais proteína ou menos, é a qualidade dos ingredientes dela. É igual aquele ditado que a gente é o que a gente come, né? Para o peixe é a mesma coisa. A gente confia, né, nessa qualidade. Programa AquiShow na Rede, toda quarta-feira às 19h30, na página da AquiShow Brasil. Estamos aqui de volta com o nosso amigo João Campos. Muito obrigada, João, por você estar aqui, viu? Quero mandar aqui um abraço para Dulce Giovanni, que está assistindo a gente, o Zé Roque Neto, o Leandro Gomes, o João Manuel, grande João Manuel, Marisa, Márcia Tobal, Osmar Tobal, enfim, um grande abraço para vocês. Muito obrigada pela audiência. Ó, gente,
curte aí, compartilha o nosso programa, né? Porque a gente olha, nós vamos dar os números aqui do programa da semana passada no final. Nos ajudem a divulgar, gente. Isso. Ah, outra coisa, a gente tem também lá no YouTube, a gente tem o programa lá, viu? Sim. Quem não conseguir assistir aqui, não tem Facebook. O Adriano não tem Facebook, você acredita? Olha, eu tenho Facebook, mas eu entro uma vez por ano só para agradecer as pessoas que me deram parabéns. Ah, é? Nunca mais. Não, mas o Facebook é uma plataforma boa. Vamos Muito lá. boa. João, boa noite. Seja bem-vindo, tá? Se apresenta aí pra gente. Tá joia, muito obrigado. Primeiro eu queria agradecer, Marilza, Adriano, lamentar o Emerson, mas é uma pena, mas o Adriano tá aqui, né? É uma pena que o Emerson não pôde estar. Posso falar? Vai estar mais sossegada a bancada aqui. Menos barulho. Menos barulho. Bom, tranquilo. Então eu não sei se eu dei sorte ou dei azar, mas... Sei lá. Mas vamos tocar aqui em frente. Obrigado por me receber, é sempre uma honra estar aqui ajudando a divulgar essa atividade, né? A gente, depois que chega um tempo, eu falo assim que eu tenho mais de 20 anos de atividade. Eu já não falo quantos eu tenho, que já passou, já começa... Começou no berço, então. Eu comecei a ser velho também. Não, mas não tem aparência, é por isso que eu falo. Eu tenho mais de 20 anos e já tá bom, não preciso falar mais nada do que isso. Mas realmente, eu desde o primeiro ano da faculdade eu comecei trabalhando com psicultura. Legal. Fiz meu mestrado e passei por todas as etapas, né? Você tem formação, graduação do quê? Eu sou engenheiro agrônomo, tá? Eu sou engenheiro agrônomo, formei em Piracicaba, na Exalc, em Piracicaba. Depois eu fiz fazer meu mestrado nos Estados Unidos, né? Eu trabalhei, fiz meu mestrado lá e fiquei quase 2 anos trabalhando também em fazendas de catfish. E eu voltei para o Brasil não vou nem falar, em 95 que eu voltei para o Brasil, já com o mestrado feito, isso, nem fale. E aí eu passei por várias, eu passei pela Guabi, trabalhei em fábricas de ração, fui assistente técnico de campo, trabalhei no Projeto Pacu com produção de alevinos, depois nós montamos um projeto grande de engorda ali no Mato Grosso do Sul, que é hoje a Mariterra, né, onde eu fui o gerente de produção, gerente frigorífico, gerente geral. E depois eu comecei a trabalhar na consultoria. Então já faz quase 15 anos trabalhando com consultoria. Trabalhei com o Fernando Kubitsa, trabalho hoje ainda com o Eduardo Ono dentro da nossa empresa, a Nova Aqua. E a gente atua no Brasil inteiro e também fora do Brasil. A gente tem alguns projetos na América do Sul, já fizemos coisas na África. E sempre trabalhando um pouco nesse ritmo, vamos dizer assim, buscando essa profissionalização da atividade. A gente sempre sonha com isso, né? A gente que já está há mais tempo, a gente viu a piscicultura lá no comecinho, não tinha ração, não existia ração extrusada, né? Você não conseguia comprar uma rede, não tinha uma vacina. Então, dizer, essas coisas a gente acompanhou e ainda tem muito o que fazer. Isso é certeza, né? Ainda tem muito o que levar. Mas estamos chegando. A gente viu aqui, nós falamos aqui uma notícia sobre lá o Reino Unido, né? Sim. Como o quanto educar é eficaz para os resultados, né, da produção. Mas passa por isso, né? Assim, a educação de uma forma geral. Para você poder ter uma população mais sábia, precisa educá-los antes. Então, assim é com o produtor, com as nossas crianças e de uma forma geral todos os brasileiros. Exatamente. Assim, a educação é a chave e as pessoas precisam... ter um pouco mais de educação para ter uma visão mais longe, porque só com essa visão um pouco mais avançada que elas conseguem realmente olhar a atividade de um pouquinho mais de longe e ver os efeitos de investimentos que não são óbvios. E quando a gente fala de profissionalização, tem vários exemplos, né? Por exemplo, o uso de oxímetro, que hoje já está mais comum, né? Mas assim, é um investimento considerável, pensa num pequeno produtor, claro, pequeno, né? Um pequeno produtor que tem 1 hectare, 2 hectares, que tem milhares de produtos, né? Ele vai gastar o dinheiro num oxímetro, vai gastar, vamos dizer, no mínimo, no mais simplesinho, R$1.000, mas os melhores, sei lá, 6, 7 mil reais, e ele vai ter que ter uma ideia que ele vai ter, como que ele vai retornar esse dinheiro, né? Ele vai ter que usar aquele oxímetro, né? Quer dizer, comprar o oxímetro, depois investir tempo monitorando o oxigênio dos tanques, pelo menos uma vez por dia, ou seja, mais gasto. E depois ainda gastar tempo analisando aquele resultado e esperar com essas ações um retorno daquele dinheiro. Então, dizer, as pessoas têm que ter essa visão. Se eles não conseguirem seguir esse ritmo de pensamento, ele nem compra um oxímetro. Então, nós precisamos trabalhar na educação. Né? Uma das coisas que você faz aí é a consultoria. Sim, esse é um dos... Dentro da consultoria existe um plano de negócio para poder estar abrindo, vendo a viabilidade de tudo. Então acaba englobando também a compra do oxímetro, de todas as despesas e tudo mais. Como o produtor tem visto isso?
assim, vamos citar assim, de uma forma geral, tem produtor médio, pequeno, grande, e acredito que você acaba pegando aí de médio e maior, e não tanto os pequenos, pelo tamanho do investimento, acaba se tornando inviável se você for fazer o plano de negócio, o negócio na atividade, né? Fala um pouco disso. O que você vê, assim, de uma forma geral, os produtores no Brasil, essa capacidade de estar investindo, e o que você vê nessa parte da consultoria aí? Olha, a gente, na verdade, acaba trabalhando muito com pequenos produtores. A gente, através, por exemplo, do Sebrae, que desenvolve um trabalho bastante grande com pequenos grupos de associações e produtores, eles acabam nos contratando para atender um grupo de pequenos produtores no norte do Mato Grosso ou no Acre. Em geral, são situações... Então, a gente tem bastante trabalho nessa área também, tá? E é muito interessante porque em Rondônia, no ano passado, nós desenvolvemos um trabalho que foi exatamente isso. Foi pegar a produção e fazer um demonstrativo de resultado com base em Excel, muito simples, sem software de gestão, do resultado das pisciculturas. Foram 8 pisciculturas que foram atendidas. E foi uma maravilha, porque a hora que a gente, depois de 6 meses, né, nós pegamos uma situação inicial, né, o que existia na piscicultura, de estoque de peixe, acompanhamos as compras de ração, as despesas, tudo mensalmente, e no final, ao final de 6 meses, fizemos o que tinha na piscicultura, os peixes que cresceram, os ganhos de biomassa, né, as vendas, as entradas e tudo mais, e fizemos um demonstrativo de resultado daquele exercício. Todo esse acompanhamento. Nesse caso foi feito. E foi muito interessante que as pessoas nunca tinham visto o custo real do peixe, né? Então foi uma coisa muito interessante, não só o custo do peixe, mas eles acharam uma ferramenta. Puxa vida, se eu continuar fazendo isso, eu consigo ver se nos meus próximos 6 meses, se eu melhorei ou se eu piorei o meu resultado. Claro. Então, assim... Eu consigo medir. É óbvio. Pronto, você falou a palavra certa. Profissionalismo tem a ver com medir as coisas, medições das coisas. Então, esse é o ponto. Então, a hora que as pessoas começam a ver isso, é uma transformação, mas é um processo de educação que precisa ser feito um investimento. E você falou aí que foi feito através de uma planilha de Excel. Essa aí foi simplesmente... Mas vocês trabalham também com software de gestão? Sim. Dentro da nossa empresa a gente representa o Aqua Manager, que é um software europeu aqui no Brasil. Entendi. Tá. E qual que tem sido a procura por esse software de vocês? Como tem sido a adequação, de uma forma geral, a implantação desse software? Legal. E mais uma dúvida. Os produtores estão satisfeitos? O que tem buscado? O que a necessidade atende realmente o que o programa oferece? Atende a demanda do produtor? Olha, a gente tem muita coisa para comentar quanto a isso. E tem várias coisas que acho que são interessantes e refletem a realidade da piscicultura no Brasil. Quando nós fizemos o nosso plano de negócios do software, né, nós fizemos contato com... Nós falamos, olha... Primeiro ano nós vamos encaixar 12, no segundo ano nós encaixamos 20 e fizemos essas contas. Demos azar pela crise enorme que o setor passou. Vamos dizer assim, que nos últimos 2 anos, né? Então a gente fez o investimento para entrar exatamente quando a crise estava querendo aparecer. Então esse foi realmente um problema. Mas nós ficamos muito abaixo do esperado. Muito abaixo do esperado. Em termos de número de produtores. O interesse existe. Mas produtores dispostos a realmente fazer o investimento são poucos. Aqui a gente sente, tá? Isso a gente sente, por exemplo, eu sinto mais no camarão do que no peixe isso. É assim, se tá ruim, eu não tenho dinheiro para colocar dinheiro em software e em controle. E se tá bom, eu tô ganhando dinheiro, eu não preciso. Não preciso. Sim. É essa cultura. Né? Ou seja, a gente sofre com isso. Agora, ao mesmo tempo, é um desafio. Né? E o que a gente começa a ver? Vamos dizer assim, felizmente a gente vê que os nossos clientes estão satisfeitos. A gente aquele negócio, a gente usa o boca a boca. Você quer o software? Vai lá, conversa lá com o Rick Torquato lá da Fish, conversa com o Michael da Puro Peixe. E sabe assim, vai lá, não preciso eu falar, vai lá e veja. Então a gente felizmente tem tido um excelente resultado. A gente nota, obviamente, que tem todo tipo de mercado. Né? Vamos dizer assim, o Aqua Manager ele é um software para grandes empresas. Ele é um software para realmente produtores de maior porte. Ele é mais caro, realmente, por quê? Mas ele tem muitas funcionalidades que vão além de simplesmente você querer saber qual foi a sua conversão alimentar. Só te interrompendo aí, Lógico. Já fazendo uma pergunta.
ele tem o financeiro também, ele tem todos os controles necessários para a piscicultura. E se o produtor for um produtor pequeno, que ele falar assim, não, eu quero controlar somente a produção, eu não quero o financeiro, porque o financeiro eu vou continuar fazendo no Excel. Dá para fazer algum plano mais em conta? Dá. Na verdade, nós temos são dois softwares, tá? Tem o Aqua Manager, que é um software completo para grandes empresas. E tem o Aqua Tracker, que é um software para o pequeno e o médio produtor, que inclusive tem exatamente essa possibilidade. Não quero controlar o financeiro, você tira o módulo financeiro e fica um pouco mais barato. Para você ter uma ideia, o sistema, só o Aqua Tracker sem o módulo financeiro, ele sai por R$240 por mês. Eu acho que é acessível, tá? E o outro? O tamanho da ferramenta. Bom, aí no caso do Aqua Manager aí é um pouco mais complicado, porque tem muitos módulos, depende do tamanho da produção, é complicado a gente falar. Mas vai dar essa proporção. Acaba sendo... Você estender... Não, acaba sendo, exatamente. Vou dizer assim, é que nem qualquer ferramenta. Se você usar... Ela barato. Ela se paga. Qualquer coisa que a gente não usar é caro. Pode custar R$200, mas se eu não usar, é caro. E você tem casos assim de gente que foi, contratou e pela cultura não usa? Tem. Muito. Como é que é essa coisa? A gente, por exemplo, no Aquatracker, a gente dá 30 dias de teste. Quer testar? Tá aqui. Faz o cadastro. Tá. E a gente manda o sistema, te ensina a usar, a configuração. Tem muita gente que nem testa. É verdade. Assim, olha, eu vou dar um outro exemplo que não é meu, mas conversando com uma empresa, uma fábrica de ração, tá? Que tem uma parceria com uma outra empresa da área de software. Então, essa fábrica de ração, ela tem o software para entregar para os clientes usarem, vamos dizer assim, como uma ferramenta. Essa informação me foi passada e assim, eles adquiriram 100 licenças para passar. Eles não conseguem passar mais do que 20. Gente do céu, uma coisa disponível ali. Sabe, e ele não tem custo, é outra que... É isso, ou seja, o que a gente sabe hoje? Existem algumas barreiras, né? Isso falando de software em geral, de sistemas de gestão. A primeira em geral, quase todos os sistemas exigem alguma internet, né? Ou seja, é importante... Isso está melhorando assim muito rapidamente, né? 5 anos atrás era uma situação, ou não tinha mesmo, mas hoje a maioria das propriedades rurais tem alguma internet. Está chegando o sinal. Então, dizer, isso já não é mais tão limitante. O que nós percebemos que limita muito é o nível educacional do piscicultor, né, do produtor, e se ele tem disponibilidade de alguma pessoa que não precisa ser um técnico, mas pode ser um filho, uma filha, né, alguém que vai ficar encarregado da alimentação do sistema. Que entenda um pouco da produção. Para saber o que está acontecendo ali. Exato. Tipo, teve uma classificação. Peraí, esse número aqui eu acho que está errado. O cara tem 4 mil peixes dentro do tanque, ele falou que teve uma sobrevivência de 5. Então o número veio errado. Entendeu? Então tem que ter alguém. Mas não precisa ser um técnico ou uma pessoa formada nisso. Não é necessário. Os sistemas hoje, eles não exigem domínio de informática. Assim, eles são bastante intuitivos, a maioria deles, vamos dizer, os nossos são. Então, vamos dizer, agora, conhecimento do que está fazendo é importante. Sim. Né? A gente estava num cliente hoje, justamente fazendo uma instalação, e tinha um rapaz que entendia do sistema e o outro não entendia nada. Então é muito fácil, vamos dizer assim, você fala, redigita isso, ele vai digitar de uma maneira e não está se perguntando, poxa, faz sentido eu estocar a alivina de 1 grama num tanque que já tem peixe de 70 gramas? Não. O problema maior é esse, é o cara entender do que está acontecendo a campo. Então ali não precisa ser um expert ali no software, não. Mas sabendo o que acontece a campo, fica fácil o lançamento. Tem que se inteirar da produção. Isso. E o que eu digo? O desafio maior não é fazer as pessoas comprarem o software. Não é fazer as pessoas alimentarem o software. O desafio maior é fazer as pessoas usarem o software. Esse é o ponto. E é aí que as pessoas têm dificuldade. Por quê?
Porque eu digo, até os técnicos, tá? E aí a gente tem que falar da formação toda aqui desses técnicos do Brasil, até eles têm dificuldade de analisar os resultados. Tá? Ah, tudo bem, vê a conversão alimentar, deu 1,8 para 1. Ok, ele já tem essa noção. Esse é o olhar do produtor. O que ele quer saber? O custo. Ele vai lá, olha a conversão, qual foi meu custo fixo, tal, divide um pelo outro ali e acaba encontrando. Mas vai além, né, João? Vai além. Vai além. Um exemplo, Vai se além. você tem histórico ali, você pode puxar o gráfico do último ano, dos últimos 2 anos ali e tomar decisões para o futuro. Falar, olha, a densidade que eu tenho utilizado está alta, eu não tive um bom resultado e eu tive exemplos aqui durante esse período com densidade mais baixa e melhor desempenho. Ganhei mais dinheiro com menos peixe por gaiola ou por metro cúbico. Você acabou de falar uma coisa que é a regra em geral na minha consultoria. Primeira coisa, vamos abaixar um pouquinho a densidade. Sim. Isso em geral é a regra. Por quê? As pessoas não fazem essas contas, né? E tem uma outra coisa, fazer o planejamento futuro, você tocou muito bem nesse ponto, e tem uma outra ponto que a gente fala assim, que é usar os dados que estão no sistema ao vivo, né, desde o sistema atualizado, para tomar decisões imediatas. Sim. Né? Quase todos os sistemas têm um modelo de produção, né? Então, que é a curva, que é o esperado. Aí você vai lá ver se você está dentro, acima ou abaixo da curva. Se você está com os seus tanques abaixo, alguma coisa tem de errado. A ração pode não estar boa, a alimentação pode não estar boa, a qualidade, ou seja, é essa ação que realmente faz a diferença no uso. E o que eu vejo ainda, só pegando aí de novo um gancho, é que a maior parte dos produtores, inclusive nós também, utiliza pouco o programa. Mas ele tem muita informação e pode ser mais explorado para poder estar melhorando cada vez mais a produção. Então, essa parte aí da profissionalização do produtor passa diretamente, é extremamente necessário um software de gestão para a empresa. Não vejo outra forma de lidar hoje. Tem várias pesquisas e artigos indicando, tá, que a agricultura vai sofrer uma revolução. Quando eu falo agricultura, nós estamos incluídos a piscicultura está incluída dentro da agricultura. As atividades agrícolas e zootécnicas, elas vão sofrer uma revolução tão grande com o uso de dados, né, com esses big data e tudo mais. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Na velocidade de crescimento, na eficiência tão grande quanto foi o uso de insumos, quando entraram os defensivos, os adubos no comecinho da década de 70, que deu realmente um pulo que ficou chamado por Revolução Verde. Nós vamos entrar numa revolução digital. Quem acompanha um pouquinho as notícias começa a ver essas startups, né, essas empresas novas, trabalhando com drone, trabalhando com agricultura de precisão. Nós falamos de aquicultura de precisão, né? Então, dizer, isso tudo está a caminho. Lógico, é amanhã? Não. Mas é a tendência. Mas é depois de amanhã. O seu software é aquicultura de precisão. O nosso software é uma ferramenta para você ter a aquicultura de precisão. Eu vou dar um exemplo. O Aqua Manager, que é o nosso software mais completo, ele foi concebido para ser, vamos dizer assim, um integrador de tudo. Tá? Nós estamos trazendo agora, nós estamos indo para a feira de Boston, né? A gente vai estar com o stand lá, porque desde janeiro a gente também pegou a América Latina. Tá? A gente fez um bom serviço aqui, o pessoal considerou, apesar de ter vendido pouco, né? A gente tem, vamos dizer assim, clientes satisfeitos e um bom atendimento. Então, nós fomos contemplados com o resto da América Latina. Então, a gente agora vai estar com um stand junto com a empresa lá da Grécia, lá em Boston, para o mercado de Colômbia, Peru, Equador, né, e Chile, obviamente, também. Mas eu estava falando, até acabei me perdendo um pouquinho. Da aquicultura de pressão, lembrei. Nós vamos estar trazendo as sondas, tá, de medição de oxigênio já integradas com o Data Logger. Então você coloca, por exemplo, você tem uma piscicultura em tanque-rede, que nem é o padrão aqui, você pode colocar 1 ou 2 sondas e você está com o oxigênio, temperatura informado em 24 horas em tempo integral. Então, dizer, isso é um negócio... Não, então, esse é o tipo de coisa, vamos dizer, a gente deve oferecer isso como um serviço, né? Vamos dizer assim, com um aluguel mensal, e a ideia é justamente essa, você tentar
agir e você já pode, por exemplo, configurar o sistema para, se o oxigênio estiver baixo, já manda um aviso para não alimentar. Ou seja, esse o negócio, é você ter um sistema todo integrado, né? As maiores empresas, né, pega uma Genesis, que tem um SAP, já vai integrar também com sistemas, com esses ERPs, que são os sistemas financeiros grandes. Né? Então, a ideia do Aquamanager é essa, é ser um negócio que integra tudo dentro da piscicultura. Ô João, deixa eu te perguntar uma coisa. O Eduardo Ono está assistindo você aqui. Pode mandar um abraço aí. Obrigada, viu, pela sua audiência. O Leandro Donato também está falando que o programa está legal, muito obrigada. Paula e Márcio estão assistindo também. É possível a gente chegar um dia a ter uma política pública com foco para os pequenos, porque os grandes eles têm condição. Tem que se virar. Haver uma política pública em que, por exemplo, como uma exigência, não sei, está me ocorrendo isso agora, uma exigência, do mesmo jeito que o governo exige lá o relatório anual de produção, sim. Abrir uma linha de financiamento para que este controle para essa aquicultura de precisão ela seja desenvolvida pelos pequenos, e isso dentro de uma lógica governamental com foco na produção. E aí, agora engato outra pergunta com você aqui, porque assim, nós não temos noção do que o Brasil produz. Sexta-feira tem ali o lançamento, tem o lançamento do anuário da PeixeBR, né? Que é focado na produção, nas espécies, nas regiões, onde cresceu, onde diminuiu, onde aconteceu isso, mas é foco na produção. Nós não temos um universo. Se alguém te perguntar, e me perguntam frequentemente, quanto a piscicultura paulista ou a brasileira movimenta em valores financeiros anuais? Alguém tem essa resposta? Não, assim, você pode chutar ela, vou pensar nisso. Eu consigo, na nossa região aqui a gente consegue chegar num número, mas o que é de residual, e aí precisa de um economista, um estatístico para fazer isso, a gente não tem, nós não temos isso. Né? Então, em que momento você acha que vai acontecer isso? Se é preciso ter uma política pública mais consequente em relação a esses controles desses dados econômicos, né? Olha, nós estamos falando de profissionalismo. Nós estamos falando até agora de profissionalismo para dentro da porteira, certo? Do piscicultor e assim mais. Agora, o setor precisa se profissionalizar e, mais uma vez, precisamos medir. O ponto central é medir. Né? Então, se nós não medimos, nós não sabemos onde estamos, não sabemos para onde nós queremos ir. Então, qualquer evento que a gente toma... esse é o ponto, né? Vamos dizer. Então, a gente realmente tem que medir. Eu lembro de um dado muito claro, por exemplo, uma vez eu estava com um chinês, que ele é o economista-chefe da FAO, e nós discutimos, a gente estava num evento, e como é que a China produz tilápia tão barato, né? Como é que ela vende tão barato? Porque ela não produz. Nós fizemos as contas, o custo na beira do tanque na China é exatamente igual ao nosso. É o mesmo custo. Mas se chegar a tilápia da China, que nós estamos correndo esse risco, ela vai chegar a 11. Então, ou seja, que milagre é esse? Entendeu? Aí, só que nós precisamos medir, entendeu? Então, tudo isso a gente precisa ter esse nível de controle. A atividade nós precisamos se juntar, tem a PeixeBR, obviamente, que já é um avanço muito grande, mas ainda, com certeza, pode e deve fazer mais. Tá? Nós precisamos realmente disso. Precisamos de números para começar. Isso, na verdade, o governo deveria estar fazendo, né, Marisa? Aliás, eu queria agradecer. Você viu aquele ofício que você mandou solicitando. Isso aí é fundamental. Fundamental. A associação lá, fizemos uma reunião lá, o Adriano é da diretoria também, e a gente fez uma reunião lá, porque nós precisamos saber o que nós somos. Nós não temos identidade. Eu acho que essa é uma das coisas que emperra. Por que Isso responde um pouco por que o frango pegou o negócio e nós não, né? Porque nós não aparecemos. Nós não aparecemos. Mas também não foi. O ano passado eu já pedi para o Instituto de Economia Agrícola fazer um levantamento sobre o que somos em nível econômico no estado de São Paulo. Certo. Até agora não me responderam. Então agora já estamos de novo, estou começando a cutucar, porque caramba. Porque nós somos aqui uma associação pequenininha. Eu não sou estatística, eu não sou matemática, eu sou uma briguenta. Né? Eu vou lá, eu brigo pelo setor e tal. Eu formalizo e boto tudo no papel. Mas assim, o estado de São Paulo não tem esse número. Aí um dia, numa reunião da Câmara Setorial, eles vieram perguntar pra gente o número. Eu falei, gente do céu, vocês tributam os caras, como é que vocês não têm esse número, né? Então a gente chega regionalmente a um número, mas em nível de estado e em nível de país,
Né? Quantos somos? Quantos empregos nós damos? Diretos e indiretos? Não teve esse universo. Infelizmente ainda não. E aí a gente precisa ter profissionalização. Voltando. É que eu lembrei de um ponto quando você começou essa linha de raciocínio, que seria os projetos de controle para os pequenos produtores. Sim. Tá? Eu acho que nós vamos chegar lá. Uma das maneiras da gente chegar lá é através do mercado, tá? É o mercado exigindo controles. Tá. Ele peneira, né? Ele vai peneirar. E nós temos um exemplo que é do Aqua Manager, que ele está negociando com o governo de Bangladesh para fornecer para 1.300 pequenos produtos. Gente, aí são quase miseráveis, são muito pequenininhos. Um software ultra simples para o cara simplesmente usar o celular dele, né, para ele registrar isso aqui. O Sebrae, eu acho que estava com um projeto assim. O Sebrae tem um projeto dele, né, que eles até desenvolveram um software. Infelizmente, não é mais fácil a gente falar de desenvolver do que desenvolver alguma coisa realmente útil. Infelizmente, não teve uma, não sei se foi divulgação, mas o fato é que não pegou, né? Mas é isso. Na Colômbia, um programa de certificação BAP, eles fizeram uma certificação conjunta de todos os produtores da represa de Betânia. O Silvio esteve aqui falando sobre isso. Bom, exatamente. Ou seja, mas parte disso envolveu controles. Entendeu? Eles tiveram que ter, porque para você ter certificação, você tem que ter controle. Então, se nós queremos exportar, né, vamos dizer assim, nós temos que controlar. João, deixa eu pegar o gancho aí também novamente, falando sobre os pequenos produtores. E aí, como você também acaba fazendo o plano de negócio para algumas empresas, tal, você vê viabilidade na produção pequena para a aquicultura familiar ainda no mercado? Porque, assim, é difícil competir com um grande, porque, querendo ou não, acaba diluindo custos e tudo mais. Como você vê para o pequeno produtor, para aquele pequeno mesmo? Olha, produz aí 3, 5 toneladas mês, talvez, ou até menos. Ou até menos, né? Eu vou dar um exemplo. Esses pequenos produtores do Mato Grosso que a gente vendia, as pessoas tinham um tanque de 10 por 15. Nós estamos falando que eles produziam, vamos dizer assim, 300, 400 quilos por ano. Era uma despesca por ano, vamos dizer. E normal, vamos dizer, a gente tem que atender eles da mesma maneira. Mas, olha, a gente fala uma coisa, há muito tempo eu falo isso, não fui eu que inventei isso, mas assim, o pequeno cria mal. Quando eu falo cria mal, ele quer dizer que ele compra uma ração cara, porque ele compra na lojinha, né? O custo do milheiro, do alevino dele é mais caro, e ele não tem a tecnologia, então muitas vezes acaba perdendo e tudo mais. Mas ele vende bem. Ou seja, ele tem um nicho de mercado diferente. Exatamente. Para ele, como é relativamente pouco peixe, ele pega um isopor todo sábado e vai na feira e vende esse peixe direto ao consumidor. Então, o peixe fresco ali, o peixe fresco, que o grande acaba não fazendo. Que o grande não tem tempo, não justifica ele fazer isso. Sim. Agora, em muitos estados, esse comércio informal já está sendo cortado por causa de legislação de vigilância sanitária. Tá? Então, vamos dizer, Mato Grosso do Sul há muito tempo. Mato Grosso, ano passado, passou e proibiu esse tipo de comércio. Então, a tendência é esse comércio diminuir, e com isso eu vejo que as pequenas pisciculturas tendem a ter mais dificuldade. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que olhar. Quando você olha quem saiu de uma crise tão dura, né, como o setor da tilápia teve aqui nos últimos 2 anos. Saiu ainda. Não, mas assim, levantando a cabeça agora. Tem que tomar cuidado, que daqui a pouco vem uma outra marretada. Mas quem está lá quem. Eu estou vendo as empresas ficando as maiores, os grandes estão ficando maiores. Sim. Tá? E muita gente pequena desistindo. Tá? Isso é uma realidade aqui da região de Santa Fé. Acho que vocês concordam com isso. Por isso a pergunta que eu te falei sobre os pequenos aí, porque eu acredito que vai ter uma seleção de mercado novamente daqui a algum tempo. Assim, os grandes mercados, né, os Carrefour, os grandes redes de mercado, nós estamos vendo redes de carne entrar na atividade, né? Vamos dizer assim, aproveitando o esquema. O cara já entrega carne, frango, cordeiro. Ele já amarra o produto. Ele já amarra tudo. Ou seja, isso faz sentido. Ou seja, se nós olharmos as outras cadeias, os outros países, né? O Chile é um exemplo. Hoje são o quê? 10 empresas que produzem todo o salmão, ou quase tudo. Muitos poucos pequenos, né? Então, assim, o pequeno ainda vai atender o mercado local? Vai, com certeza. Mas é uma coisa que a tendência são os grandes dominarem, acredito eu.
Bacana. Você, João, assim, essa sua visão de satélite, digamos, que você tem sobre o país e a produção, né? Uma das grandes dificuldades que a gente tem é de organização do setor, das pessoas. Você vê, é uma questão de cultura. O Paraná, lá, tive lá semana passada, é um assombro a organização daquele povo, né? Você acha que é possível a gente ter uma condição de trabalho, de cooperação e associativismo, utilizar o seu software, 2, 3 comprarem? Acontece isso já na sua experiência? Ainda não. Realmente nós temos uma situação diferenciada no Sul, né, onde as pessoas há muito tempo viram a vantagem em trabalhar junto, né? Então, lógico que nem tudo é maravilha, né? Tem seus problemas, vamos dizer assim, tem gente que não gosta, se sente tolhido, mas funciona. A prova é que está lá, a produção é enorme, né? Sim. E funciona, você viu. Nas outras regiões cooperativas, né? Nós estamos agora fazendo um trabalho no Tocantins e falar de cooperativismo é muito mais difícil. Né? As cooperativas têm que vir do sul para lá para funcionar. Sim. Né? Então, aí a coisa aparentemente vai funcionar, mas é uma coisa que a gente não vê no restante, vamos dizer, de São Paulo para cima, incluindo São Paulo, muito pouco cooperativa, né? Né? Sai da região sul, a gente praticamente não vê esse trabalho cooperativo, e nós teríamos muito a ganhar. Em especial, se nós conseguimos trabalhar na divulgação do mercado. Porque no fundo, nós não estamos competindo entre a gente. Nós estamos competindo com o frango, nós estamos competindo com as outras carnes, ou seja, nós temos muito o que fazer, né, e ainda muito para ser feito para educar esse consumidor brasileiro a comer mais peixe. Então, assim, esse é um grande ponto que, para a gente realmente botar essa crise muito para longe, a gente conseguir realmente fazer com que o peixe produzido no Brasil, né, seja ele lá em Rondônia, seja ele no Amazonas, ou seja aqui em São Paulo, que ele realmente tenha uma distribuição maior, que ele atinja mais produtos, a gente consiga fazer mais produtos de peixe. Tudo isso é profissionalização também, né, vamos dizer assim, da atividade como um todo. Qual é o futuro? Você consegue fazer olha, é difícil a gente dizer qual é o futuro, né? Englobando nessa pergunta da Marilza, perspectiva de mercado, dizendo para o mercado interno e externo, o futuro, o que você acha? Eu vou responder a dele, que é mais fácil. Tá junto, o futuro é isso. Vamos dizer assim, o mercado externo, nós precisamos abrir o mercado europeu de volta, né? Por uma barbeiragem do tamanho de um bonde, vamos dizer assim, o Brasil perdeu a habilitação para exportação para a União Europeia. Né? Então, assim, é uma coisa que não dá para acreditar. A agricultura não tinha nada a ver com isso, a agricultura, por problemas na pesca, né? Vamos dizer assim, faltou fiscalização do órgão, né? Vamos dizer assim, de realmente cortar quem precisava ser cortado, e 3 anos seguidos nós perdemos a habilitação para exportar. Está batalhando para isso, mas é um processo demorado, vai demorar 1, talvez 2 anos para a gente voltar. Então, muita coisa depende disso. Tá? Os nossos, por exemplo, o pessoal do camarão está desesperado, porque para a Europa eles estariam muito competitivos lá no Nordeste, né? E aqui é complicado. Nós temos mercados, tá, na América Latina relativamente pequenos para os produtos que a gente produz, tá? Os estados da região norte exportam pacu, tambaqui principalmente, né? Tambaqui e tambacu para Peru, para Bolívia. Tem um mercado até interessante que poderia ser muito mais trabalhado. Tá? É um mercado assim que são milhares de toneladas, infelizmente, boa parte inclusive por baixo do pano. A gente sabe que isso aí acontece. Então a gente precisa trabalhar mais isso. O mercado da América do Norte, né? Nós temos nosso peixe principal, que é a tilápia. Né, que é um peixe já conhecido, é uma commodity mundial. E aí nós temos o mercado mundial. A China, como você falou, com um preço internacional muito barato. E nós, para que o Brasil seja competitivo, nós temos que fazer principalmente um trabalho de logística do Brasil para fora. Isso é onde a gente mais pega hoje. É tirar o peixe de Santa Fé, passar para o Guarulhos e chegar em Miami. Ou então, lá da região de Paulo Afonso, tá? Que é uma outra possibilidade, exportar direto para lá. Ou seja, isso no Brasil é caro, tá? É burocrático e tem custo Brasil, ou seja, nós perdemos muitos pontos aí. Quando eu estive na Colômbia,
que é o maior mercado exportador de tilápia fresca para os Estados Unidos. Ano passado foi o maior mercado exportador. Gente, eles não têm nada a mais do que a gente. Tá? As águas deles não são melhores, não vou dizer que são piores, mas não são melhores do que a nossa. Os frigoríficos deles são, os que eu visitei, os daqui são bem melhores em termos de estrutura, e é visível você ver a diferença. Mas por quê? Porque eles têm uma coisinha mais organizada, estão mais perto um pouquinho dos Estados Unidos, mas essa distância é muito mais de organização da cadeia e tudo mais do que, outra coisa, eles exportam em conjunto. Eles conseguem trabalhar em conjunto, e aqui nós estamos trabalhando individual. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas o fato é que eles são o número 1 exportação e nós não somos. Então, nós precisamos disso, tá? No mercado interno, nós precisamos ter mais capilaridade, tá? Eu vou repetir uma coisa que não é minha também, mas eu ouvi há muito tempo de uma pessoa que estava na frente da indústria de aves, de frango, na década de 70, quando estava o frango crescendo uma barbaridade, e eles chegaram a problema, como é que esse povo vai comer tanto frango? Eles, de caso pensado, montaram uma estratégia para que em qualquer cidade brasileira ninguém precise andar mais do que 500 metros em qualquer direção para achar um produto à base de frango. Então você vai até aqui na padaria, tá lá uma coxinha. Você vai no mercadinho, tem o frango resfriado. Vai no restaurante, filé de frango. Então, em qualquer lugar, seja Santa Fé, seja lá em Óbidos, no Amazonas, seja lá no Amapá, tem frango e chega. É isso que nós precisamos fazer com o peixe. Tá? Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ter volume, né? Então as empresas precisam chegar lá. E a crise vem para isso, né? Igual veio aí, nós buscamos novos mercados. Novos mercados. Se inovar e se reinventar. Você acha que essa coisa, essa situação, ela demora o quê? Uma década? 2? Ou olha, o que vai acelerar isso? A próxima quebra aí? Assim, eu não sou tão bom de futuro, porque é o seguinte, eu estava no meu mestrado preparando para voltar para o Brasil. Eu falei, em 5 anos eu vou estar rico e já tá... E olha, até hoje eu não cheguei lá. Mas você veio para cá para ganhar em real, caramba, você tinha que ter ficado lá ganhando em dólar. Então, assim, não sei quanto tempo vai durar, mas não vai ser muito rápido. Sabe, Marilza? Não vai ser. Por quê? Porque nós estamos no Brasil, tá? As coisas acontecem mais devagar aqui. Eu acho que, assim, existe uma tendência da produção aumentar, vamos dizer assim, nesses próximos anos. Eu acredito que sim. Vai depender um pouco do mercado brasileiro, do otimismo da gente, do Brasil sair um pouco mais da crise. Mas eu acho que, assim, precisamos ficar mais eficientes, tá? Então, passa pelo processo de profissionalização. Passa pelo processo, das empresas começarem a acessar o mercado externo, tá? Então hoje eu vejo quase só a Genesis realmente, em termos do Brasil, hoje está exportando de lá, praticamente só eles. Nós precisamos de mais empresas, porque quando você exporta, você encontra novas demandas, novas exigências, tem acesso a novas tecnologias. Então você melhora o seu processo. É isso que eu ia falar, você traz isso para dentro. Você traz isso para dentro. Então, nós precisamos de mais gente saindo lá para fora para trazer essas novas tecnologias, para ver o que está funcionando, para a gente começar a fazer esse nosso país, nosso setor, especialmente da piscicultura, funcionar. Então, se nós não conseguirmos, usando esse câmbio de 4,20, exportar, vamos fechar as portas. Sem brincadeira, vamos fechar a porta. Tá? Assim, eu me considero uma pessoa que, assim, eu sou contra o protecionismo, tá? Mas eu tenho medo, vamos dizer, a China, como é que eles colocam se eles se abrir, vamos dizer assim, eles vão colocar. O México sofreu isso. O México, até, eu não lembro os anos exatamente, mas o México tinha uma produção de tilápia muito considerável, 50, 60 mil toneladas. Quando abriu a exportação para a China, acabou. Depois voltou devagarzinho com algumas grandes empresas produzindo no México para exportar para os Estados Unidos. Por exemplo, a Regal Springs. Tá? Mas o mercado mexicano hoje, tilápia chinesa. Pois é. Então, nada contra os chineses, eles são eficientes, mas nós temos que aproveitar a nossa eficiência. Se a gente exporta frango daqui para lá, se a soja do Brasil sai daqui para virar comida de peixe lá,
Porque eles conseguem um custo menor que nós. É isso. Ou seja, por isso que é o que eu, apesar de ser contra o protecionismo, digo, nós não podemos abrir o nosso mercado assim. Por quê? Porque tem coisas que não estão bem contabilizadas na conta. Tá? Você sabe que nós estamos correndo um sério risco disso. Eu sei muito bem. Essa situação aí de levar atum, levar pescada branca, enfim, para lá a contrapartida vai virar. Se aí é a lógica, por que tentar na China? Por que não vamos focar a União Europeia? Né? Então são essas decisões que assim terminam sendo questionadas aqui embaixo. É que na verdade, né, as outras cadeias estão fazendo força. Todo mundo quer entrar na China. Quer entrar na China? Então tá. Então abre o pescado para mim, vamos dizer assim, é uma contrapartida, vamos dizer. E para o Brasil, como a gente não tem representação e nem organização, nós sabemos nem quem somos. Pronto, quem é que vai reclamar? Abre o peixe. Então, assim, esse realmente é uma das dificuldades, tá? Ó, deixa eu falar aqui, o André Blanc está dizendo aqui, show, informações combinadas são primordiais para o gerenciamento. Abraços, viu? A Ana Maria Lorena de Campos, um abraço, Ana Maria. Minha mãe. Excelente entrevista. Minha mãe. Olha, um abraço para Ana Maria. Educação é fundamental sempre. Práticas agrícolas são introduzidas com educação e conscientização. O Leandro Gomes, a Márcia aqui da Fazenda Santa Branca, no Rio de Janeiro. Opa, que legal. Tá? Um abraço, pessoal. Curte e compartilha aí a nossa... Ajudem a divulgar, gente. É importante, muita informação. Deixa eu falar uma coisa para você. O que você quer falar aqui que você não foi perguntado? O que a gente pode estar explorando aqui, o teu conhecimento, tua expertise aí? Não, é assim, eu acho que a gente tem que entender que vamos dizer, focando um pouquinho no assunto, né, que o processo de profissionalização, ele envolve não pode ser considerado como só compra de tecnologia. Não adianta nada eu ter um software, ter um oxímetro, tá? Então, dizer, tecnologia profissionalização pode fazer parte, mas não é necessariamente. Para um pequenininho produtor, você falar, compra um oxímetro, você está piorando. Ele não é ser profissional. Profissional para ele é atuar com uma baixa taxa de densidade, para ele justamente não ter problemas. Então, profissionalismo não é só investimento, tá? Ou seja, não adianta comprar só um oxímetro. Profissionalismo não é só fazer as coisas, ou seja, não adianta só comprar um software e colocar os dados lá dentro. Profissionalismo é dar o passo adiante, é usar a informação para você poder tomar decisões baseadas em conhecimento e informações, em medir. Tá? É isso que a gente precisa fazer. A partir do momento que a gente faz isso, você começa a atuar assim, em outro nível na piscicultura. E uma outra coisa importante, nós estamos falando principalmente de parte técnica, né? Profissionalismo, a gente puxa muito, eu sou técnico, a gente puxa para o lado técnico. Mas, gente, aonde é que a gente ganha dinheiro é na hora de vender. E aí nós precisamos ser profissional também. Né? Analisar que época é melhor produzir, estocar mais, é Semana Santa, não é? Ou seja, essa profissionalização do produtor comercial é fundamental. Porque vender por 5 centavos a mais ou a menos é a diferença do lucro ou não no final do ano. Né? Saber o preço mínimo pela qual ele pode vender e procurar as épocas do ano, tudo isso. Ou seja, não é só a parte técnica. A lida com os funcionários, que aqui no Brasil é complicado. Né? A legislação trabalhista é terrível, vamos dizer, todo mundo só tem direito. O Estado é teu sócio no líquido. Isso, então como gerir os seus funcionários, né? Que seja 1, que seja 10, dependendo do tamanho, vamos dizer assim, técnicos a gente não aprende isso na escola. Sim. Né? Vamos dizer assim, eu fiz agronomia, vamos dizer, tinha as aulas de sociologia, eram as piores aulas, que a gente menos gostava, não que sejam piores, mas é que a gente menos gostava. Mas hoje, se você olhar a gestão dos seus funcionários, da sua equipe, gestão de pessoas, né? A gestão das pessoas que está dando, gente, é a diferença entre ganhar e perder dinheiro. Um time interessado na produção e demora para montar esse time, viu? Dá um trabalho. Dá um trabalho e a gente tem que ter jeito. Ou seja, isso é profissional, tudo isso, vamos dizer assim. Então, realmente um conjunto de informações. Sistêmico, né? E cada um tem a sua importância. Né? Exige seriedade, exige competência, exige conhecimento. Registros. Né? Tá? Registro e tudo mais. Para eu saber como é que foi o ano passado, que a memória às vezes não ajuda, né? Essa coisa é fundamental. João, olha, tá muito boa a conversa, mas a gente tem que seguir aqui. Deixa eu ver se à tem vontade. mais alguém aqui. Enfim,
Eu vou chamar a nossa publicidade, você fica aqui com a gente, depois nós temos aqui umas mensagens para falar. A gente volta já já, pessoal. Obrigada. Obrigado a vocês. Estamos apresentando AquaShow na Rede, num oferecimento... Associação de Piscicultores em Águas Paulistas e da União, Peixe SP. Desde 2004 atuando pela consolidação da aquicultura brasileira. Você que participa da cadeia produtiva do pescado e quer ter uma atividade forte, representativa e atuante na estruturação, organização e desenvolvimento do setor, associe-se na Peixe SP. Peixe SP, trabalhando sempre pelo fortalecimento da cadeia produtiva do pescado. Seja um associado. A Aquagermânia é uma empresa genuinamente brasileira e especializou-se em desenvolver equipamentos voltados para a piscicultura, baseando-se na necessidade do mercado e dos próprios piscicultores. Os equipamentos são de alta durabilidade e qualidade, o que conquista cada vez mais a confiança de seus clientes e colaboradores. A indústria Aquagermânia conta com vasta linha de produtos para a piscicultura para lhe bem atender, sempre em busca de inovações para facilitar o seu dia a dia e lhe proporcionar melhores resultados. Agora lança o exclusivo alimentador com sistema de abastecimento por bag, com capacidade de até 1.250 quilos, e o aerador de pás de 2.0 cavalos com 55 pás em aço inox. Isso mesmo, o que já era bom, agora ficou melhor. Visite nosso site www.aquagermane.com.br e tire suas dúvidas sobre esta atividade que mais cresce no Brasil. Programa AquaShow na Rede, toda quarta-feira às 19h30, na página da AquaShow Brasil. Pessoal, estamos aqui de volta, né? Hoje com uma bancada ilustre, nosso amigo João Campos, nosso amigo Adriano, porque o Emerson não veio. Ele deve ter metido em alguma polêmica lá pro lado do Oeste Paulista. Polêmica com o Emerson, viu, gente? Deus me livre. Olha, nós temos um vídeo aí do André Camargo, em que ele resolveu gravar e falou, não, me põe lá que a gente... Você já comeu o peixe dele lá no... Ainda não tive a oportunidade. É bonito. É bonito, diz que é bonito, né? Bem no alto, né? Bem no alto, meio da serra. Eu vi as fotos dos pratos maravilhosos, mas ainda não tive a oportunidade. Em Botucatu. Isso. E aí, vamos ver aqui o que foi que o nosso amigo André Camargo, da Escama Forte, falou pra gente aqui. Boa tarde, pessoal. Aqui é André Camargo. Eu estou envolvido aí com o setor da aquicultura do Brasil já há mais de 20 anos. Hoje represento a Escama Forte na distribuição de produtos para aquicultura no Brasil, produção de tilápia e também o restaurante Pé de Peixe, que hoje comercializa e trabalha com todos os pescados da aquicultura brasileira. Eu, na verdade, estou aqui para passar um recado para a nossa comunidade aí, e dizer que, na minha opinião, os meus amigos Emerson e Marilza acertaram na mosca em levar o AquaShow para São José do Rio Preto. Eu participo do AquaShow desde o primeiro. Também tive no primeiro momento o sentimento de dor ao AquaShow sair de Santa Fé, mas a gente tem que pensar grande, nós temos que pensar do tamanho que a aquicultura brasileira é.
Então, parabéns Emerson, parabéns Marilza, não fiquem chateados por sair de Santa Fé e vamos fazer uma AquiShow de primeira lá em Rio Preto. Um abraço para todo mundo. André, nós vamos sim, ó, vamos discutir esse negócio do restaurante Pé de Peixe lá, já pensou? A gente levar aquela expertise que ele tem lá na cozinha, vai ser... Ia ficar chique. Vai ficar muito chique. Nós estamos começando a conversar isso. Gente, semana passada eu tive a oportunidade de ir lá em Cascavel conhecer o show rural, para ver o que eles tinham de piscicultura. Fui fazer benchmark, né? Essa coisa aí. E olha, tive visitando lá alguns amigos expositores que virão aqui para AquiShow, já fecharam. Lá o Jefferson da Eduscava. Um abraço, Jefferson. Você falou que ia estar assistindo a gente aí. Fomos lá visitar o stand deles, eles estavam no espaço da Emater lá, Trevisan. Eniel, grande abraço para você. Olha o time aí da Trevisan, muito legal, pessoal, fomos super bem recebidos lá. Aí a Fernanda da Embrapa Pesca e Aquicultura estavam lá, o pessoal da Aqua Germânia, são nossos anunciantes aqui, foi muito boa, menina. Você já foi lá? Não, nunca fui no show, não. Olha, é um baita de um evento. É grande, né? Eu já vi fotos assim, é muito grande, bem concentrado, bem concentrado. Muito organizado, muito organizado. Fiquei assim, foi um aprendizado lá. Vi um monte de coisa pra gente copiar, pra gente melhorar, enfim, foi bem legal a nossa ida lá. E aí, falando de evento, nós vamos botar aqui o banner aqui da AquiShow, né? Estamos aí de 26 a 28 de maio, as obras estão andando, estamos fazendo terraplanagem lá, é monumental. O deslocamento de terra que está tendo que ser feito no Instituto de Pesca para abrigar o evento. Vamos fazer asfalto lá da área. Vai ser muito legal, João. Que bom. Vou te falar uma coisa, João. Nós já estamos com o nosso stand reservado, João, né? Escuta o que eu estou te falando. Você não é bom de futuro, mas eu sou. Em 5 anos nós vamos ser o maior evento de piscicultura do mundo. Uau! Olha para mim. Uau! Seremos, viu? Você não tem a dúvida disso, que né, legal, amigo? Que legal. A gente tem uns parceiros muito bons, você é um deles. Nós somos e Pessoal, a gente vai continuar sendo. Conhecer o software mais de perto, pode ir na AquiShow, né? Com certeza. Então tá aí, a AquiShow de 26 a 28 de maio, estamos aí buscando as parcerias, construindo. Temos algumas confirmações de presenças importantíssimas no evento. Já falei aqui da ministra que está confirmada e temos algumas coisas mais aí, mas a gente vai falar na hora oportuna. E quero falar aqui, João, do vídeo, vamos soltar o vídeo do Prêmio Inovação Aquícola, que já está no ar. Eu vi já. O ano passado foi um sucesso. Você não tem nenhuma inovação para pôr lá? Então, ano passado nós até apresentamos, né? Como a gente acabou demorando um pouquinho para entrar com esse produto novo, que é a sonda e o Data Logger, a gente era para ter trazido esse ano, mas nós vamos trazer agora em 2020. Então, ano que vem a gente está participando com certeza. Que bom. Vamos lá ver o vídeo aí, ficou bem bacana esse vídeo. Solta aí, Rodrigo. O maior evento de piscicultura de água doce da América Latina, a AquiShow Brasil, em parceria com as mídias do pescado, Aquaculture Brasil e Seafood Brasil, realizam a 2ª edição do Prêmio Inovação Aquícola. São 4 categorias: academia, inovações tecnológicas de universidades ou institutos de pesquisa que fortaleçam a aquicultura brasileira. Produção e iniciativas desenvolvidas no campo e na prática, na fazenda ou laboratório. Beneficiamento e produto final, práticas e processos que dão eficiência e escala ao beneficiamento do pescado. E políticas institucionais, iniciativas e projetos públicos ou privados que promovem a transformação social, econômica e ambiental da atividade. Inscrições abertas de 1º a 28 de fevereiro. A cerimônia de premiação dos vencedores será no dia 28 de maio na AquiShow Brasil. Inscreva-se. Muito bom. E é importante, né? Assim, isso faz parte do crescimento da atividade, que é justamente o reconhecimento dos bons exemplos, né? E para multiplicar isso. Exatamente. E aí começar a trilhar esse caminho que você e a gente, ninguém tem, né? A gente chuta, 10 anos, não sei quanto tempo vai demorar, mas passa por isso. E aí fazer a transferência dessas pesquisas que foram desenvolvidas, né? Desses estudos, precisa fazer para o produtor. Mas o produtor também tem que estar disposto a isso, né? Porque senão... Esse é o ponto. Não adianta nada. Bom, nós vamos agora para os nossos eventos, né? Então, nós temos aí o nosso amigo Fabinho Súcio, que está fazendo um dia de campo lá em Leme, São Paulo, dia 15 agora. Esta semana, acho que é sábado, né? Dia 15?
Isso, exatamente. Essa semana agora, Olha, sábado agora. Produção de camarão marinho em águas salinizadas, com o Fábio Súcio. Está trabalhando, andando o Brasil inteiro. Grande Fábio. Companheirão. Enfim, temos também o primeiro leilão de Nishikigóis. Nishikigóis é assim que fala? Nishikigóis. Nishikigóis, viu que é um peixinho bonitinho. Lá no interior de São Paulo, no restaurante Pé de Peixe. Vai ser lá? Vai ser lá no restaurante Pé de Aliás, Peixe. o André e os filhos dele são criadores premiados. Criadores premiados de Nishikigói. Pois é. E aí, olha, que você sabe que é uma oportunidade? Vou ver se eu consigo ir lá almoçar lá no restaurante Pé de Peixe. Temos um curso online, né, de empreendendo na aquicultura, que é o EAD Fish, com o nosso amigo do Paraná lá, Ricardo Pereira. Grande pessoa, né? Que grande homem. Um abraço, viu, Ricardo? Ele assiste a gente sempre aqui. Temos um curso de controle de qualidade do pescado, dias 19 e 20 de março, Exalc, Piracicaba. Né? O pessoal lá é bastante forte realmente nessa área. E eles estão lá, dia 19 e 20. Eu acho que a gente tem esse aqui, controle de qualidade. Aliás, o curso do professor Ricardo Pereira, Empreendendo na Aquicultura, ele é bem sistêmico, né? Ele aborda todas as etapas, essa coisa, esse conjunto que a gente tem que ter para poder ter resultado positivo aí na atividade, que é o que a gente tem que buscar. Conhecimento e educação, porque sem isso a gente não chega em lugar nenhum. O Adriano, a gente abriu o programa aqui ele falando de todos os ramos da atividade humana, e educação é fundamental, né? Sim. Educação e conhecimento. Enfim, fechamos aqui a nossa agenda aqui, os eventos e agenda de cursos e tudo mais. E agora, Adriano, eu vou botar para você aqui que você ganhou da semana passada. Nós temos lá, eu estou meio cega aqui, não consigo enxergar. 52 mil e quanto? Eu não estou vendo. Lá, ó, aumenta aí. Isso, olha lá, 52.983. Fernão, me deve um jantar, mano. O Emerson falou aqui. Tá devendo pra nós aqui. Vamos ver como é que vai ser. Quem vai pagar uma janta pro outro aqui? Olha só. Eu acho que o Fernão tá devendo uma janta para o Adriano. Eu já sei até onde já. O rodízio mais caro que tiver na cidade. Opa! Ele que vai pagar? Não faça assim. Enfim. Quero agradecer você, viu? Imagina. Muita honra ter você aqui. Maria, foi um prazer. Importante, é um prazer. A gente é tão importante quanto quem está recebendo aqui. É um prazer que a aqui. gente não passou aqui? O teu contato, como é que a gente faz se alguém quiser falar com você? Você Olha, pode acho que passar lógico, acho que pode passar o site, que é o Nova Aqua, NOVAAQUA.com.br. Nova Aqua? Não, Nova AQUA. AQUA, UA. Não? Não, sem o E. Aqua. Aí, agora, Rodrigo. Isso, .com.br. Isso. www.com.br, novaagua.com.br, tá? Isso você pode entrar no nosso site, tem nossos contatos direto. Eu acho que seria o jeito mais fácil de entrar em contato com a gente. Todos que você presta. Todos estão lá, todos os serviços da consultoria, tem a parte do software, tem vídeos, tem um monte de informação, inclusive, tá? De artigos, né? Que o Eduardo Ono, que escrevemos ao longo de 20 anos de carreira. Todos os nossos artigos estão lá. E essa informação está bastante disponível, tá? Tem bastante informação mesmo e tem os contatos com a empresa. Pode entrar em contato que a gente volta o mais rápido possível. Que bom. Gente, olha, vamos atrás de profissionalização, que esse é o caminho da aquicultura. Se você é aquicultor e acha que isso é balela, cara, você não vai sobreviver por muito tempo. Sinto muito te falar isso. Né? E infelizmente é verdade, né? A atividade, ela é gostosa, muita gente, eu adoro peixe, adoro ficar na água, mas nós precisamos ir adiante, né? Não adianta só isso. A pessoa acaba misturando o lazer com o hobby, né? O hobby. Não, acho que nós precisamos crescer para realmente chegar no profissional. Sim, verdade. Então, João, muito bom te receber, muito bom esse bate-papo. Poxa Aprendi vida. muito. Eu Valeu. também, Adriano, foi muito bom. Obrigado, João, Marisa. Obrigado pela parceria. Obrigado um prazerzão e obrigado a todos que estão assistindo a gente. Foi um prazer estar aqui. Um abraço, até a semana que vem. Um abraço. Vamos ver se o Emerson está aqui na nossa bancada. Eu acho que sim. Abraço, Emerson. Abraço. Obrigado. Valeu, até mais. Boa Tchau, noite. Tchau, tchau. Estamos apresentando AquiShow na rede, num oferecimento
Associação de Piscicultores em Águas Paulistas e da União, Peixe SP. Desde 2004 atuando pela consolidação da aquicultura brasileira. Você que participa da cadeia produtiva do pescado e quer ter uma atividade forte, representativa e atuante na estruturação, organização e desenvolvimento do setor, associe-se na Peixe SP. Peixe SP, trabalhando sempre pelo fortalecimento da cadeia produtiva do pescado. Seja um associado. A Aqua Germânia é uma empresa genuinamente brasileira e especializou-se em desenvolver equipamentos voltados para a piscicultura, baseando-se na necessidade do mercado e dos próprios piscicultores. Os equipamentos são de alta durabilidade e qualidade, o que conquista cada vez mais a confiança de seus clientes e colaboradores. A indústria Aqua Germânia conta com vasta linha de produtos para a piscicultura para lhe bem atender, sempre em busca de inovações para facilitar o seu dia a dia e lhe proporcionar melhores resultados. Agora lança o exclusivo alimentador com sistema de abastecimento por bag, com capacidade de até 1.250 quilos, e o aerador de pás de 2.0 cavalos com 55 pás em aço inox. Isso mesmo, o que já era bom, agora ficou melhor. Visite nosso site www.aquagermane.com.br e tire suas dúvidas sobre esta atividade que mais cresce no Brasil. Acabamos de apresentar AquiShow na Rede, o seu programa referência da aquicultura brasileira. Todas as quartas-feiras, às 19h30 pelo Facebook da AquiShow Brasil.